Olá, você está no canal Amador, tudo bem? Vamos falar de mais duas leituras aqui feitas sensacionais. E elas se tratam de O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, e essa biografia do Luiz Gama, né? Ela é escrita pelo Luiz Carlos Santos. Bom, vamos falar primeiro aqui do abolicionismo do Joaquim Nabuco. Ela foi escrita em 1884, se eu não me engano. E isso aqui se trata de um grande livro, né, de teoria social, teoria crítica, sociológica sobre o país. Né? Aqui o Joaquim Nabuco ele vai criticar a escravidão, e nessa crítica o que ele quer apontar aqui é que a escravidão é um grande empecilho para a construção do país. Né? Ele vai olhar para a escravidão e vai ver de uma maneira assim, diferentemente de eugenistas, por exemplo, vai olhar a escravidão como um grande mal. Né? Aqui ele não vai apontar o negro como um fator assim, vamos dizer, o mal do Brasil ser o Brasil de hoje, por exemplo. Não, o problema está no regime escravagista. A raça negra, para ele, tem utilidade. Então, ele trabalhou durante muito tempo, né, contra a escravidão, contra tudo que ela favorecia e todas as consequências que ela causou no país. Né? Nesse livro aqui, ele vai apontar um pouquinho dos atrasos que a escravidão causou no país. E ele vai direcionar justamente para dois ou mais, né? Mas eu encaro como dois assim principais, que é o atraso econômico e o atraso moral. Né? O atraso econômico se diz assim que a escravidão aqui no país ela causou grandes retardos de ordem material e de ordem econômica. Em alguns capítulos aqui, por exemplo, ele vai falar que a condição de ter escravos ali, manter aquele tipo de trabalho, de regime, deixou o solo infértil, por exemplo. Né? Ele fala que a infertilidade do solo prejudicou no crescimento agrônomo do país. No crescimento agrônomo e também no desenvolvimento de duas outras tipos de renda, né, que é o comércio, por exemplo. Ele fala que cidades fora de centros urbanos, por exemplo, cidades mais afastadas, não iriam crescer com tanta evidência. E como o Joaquim Nabuco era um grande, vamos dizer um grande, mas assim, vamos dizer que ele olhava com um olhar muito mais peculiar para o que acontecia na Inglaterra, porque a Inglaterra também tem um fator decisivo, né, no abolicionismo, na abolição da escravatura. Então, como ele olhava diretamente ali para a Inglaterra, e o que estava acontecendo na Inglaterra nesse período, o desenvolvimento industrial, ele olhava para a escravidão como também um grande atraso referente a isso. Você manter um regime escravagista quando outro país europeu estava já a plenos vapor ali do seu desenvolvimento industrial, isso era um grande retardo para o país. Ele olhava isso como não uma coisa boa. Né? Então, além de que ele encontrava grandes senhores de escravos endividados, ele também olhava os escravos como uma mão de obra inativa, né? Já que eles poderiam ver, se você for ver, eu acredito que a escravidão em si, né, abrindo um grande parêntese aqui, ela não foi simplesmente abolida porque tinham pena do negro, da condição do negro. Como ele bem coloca aqui, como mão de obra inativa, então o poderio econômico que o negro poderia trazer para dentro da máquina pública, né, seria grande. Então você ter o negro consumindo geraria mais dinheiro. Né? Então, a gente percebe um pouquinho desse tipo de visão, como a gente viu na Europa, quando a gente viu também a abolição nos Estados Unidos. E aqui ele repete a mesma coisa. Então, esse desenvolvimento, esse atraso, aliás, essa falta de desenvolvimento decorrente do atraso econômico,
É por causa disso, né? E para mim também, um grande diferencial que a gente vê aqui, como eu falei no começo, dos eugenistas, é encarar que aqui ele não vai colocar, né, mais uma vez falando, que o negro não é o causador, né? Aqui ele vai olhar o negro, a raça negra, como assim uma grande parcela da população que vai ajudar na construção do país. A gente pode falar de desenvolvimento moral aqui, do atraso do desenvolvimento moral, é o que causa, a gente vê, eu percebi muitas passagens aqui, o que causa a imagem do Brasil como sendo ainda um país escravagista, né? Ele não olha isso como um bem, como uma coisa boa. E tem uma passagem que ele fala que quando Charles Darwin, né, ele teve a passagem aqui pelo Brasil e foi embora, o Charles Darwin se resumiu ao Brasil como um país de escravos. Então não era benéfico você ter um país de escravos, até porque não era atrativo. E você não tem, se você não é atrativo, você não traz coisa boa, você não traz desenvolvimento, né? Então essa era a parte para mim que também pegou muito da questão do desenvolvimento moral. Então ele olhava para a escravidão como algo que deveria ser combatido como um todo. Ele queria mesmo que expurgar a imagem do senhor e a imagem do escravo como um todo. E a preocupação dele ia também para além da escravidão, inclusive, né? A gente vê que para isso ele defendia muito a questão da opinião pública, né? Tinha poder dentro da política do país. Então, ele olhava também para a imprensa e olhava para a escola, né? A escola pública tem uma parte aqui. A imprensa, como eu digo até hoje, né, acontece até hoje, ela é uma grande catalisadora dos problemas sociais. Dependendo da como ela é colocada ali em foco, como ela é jogada para a população, isso pode ser uma grande caixa ampliadora dos problemas sociais, ou uma grande caixa de, de potencializar a opinião que você quer que a população esteja mais engajada, vamos dizer, né? E a escola serve como uma instituição semeadora, né? Dependendo do meio público que ela está inserida, ela vai disseminar um certo tipo de ideologia, que isso vai ficar na mente das pessoas, às vezes inconscientemente, por exemplo. Então a escola é usada como essa ferramenta de semear aquele tipo de ideia que pode ainda se propagar por muito tempo. Então eu olhava para essas duas frentes. Uma primeira experiência de leitura, não achei que fosse um livro assim que eu posso levar para a vida como um livro sensacional, um livro maravilhoso. É um livro essencial. É um tipo de leitura que a gente tem que ser feita, tem que ser feita. Eu demorei muito tempo para ler esse livro, apesar de que a gente acaba estudando um pouco do abolicionismo, Joaquim Nabuco, outros nomes do abolicionismo dentro da escola por muito tempo. Então é um tipo de leitura que a gente precisa fazer em determinado momento da nossa vida, né? Bom, e se tratando do outro livro que eu trouxe aqui, esse aqui é um pequeno relato biográfico da figura de Luiz Gama. Luiz Gama, ele foi um grande nome também, até antes mesmo do Joaquim Nabuco publicar o abolicionismo, ele foi um dos grandes nomes da abolição, né? Acredito que a história de vida dele, tem muita gente que pensa que Luiz Gama tem uma história muito ficcional, porque pouco se sabe sobre a vida dele. O que se sabe às vezes é por meio de cartas, então muita gente acha que ele pode meio que ter produzido um pouco da sua vida, mas assim, o que se sabe, porque há registros disso também, é que o Luiz Gama foi um dos grandes abolicionistas e ele é conhecido como o grande escravo, né, que libertou outros escravos, aliás, ex-escravos, perdão, que libertou outros escravizados e ele advogou, né, em favor deles, libertando mais de 500 escravizados dentro do Brasil. Bom, como pouco se sabe da vida dele, o que é conhecido é que ele nasceu livre, né? A mãe dele foi a Luísa Marim, grande ali, atuante do movimento da Revolta dos Malês na Bahia, né? E o pai dele foi um fidalgo português, né? Inclusive, fazer um grande parênteses aqui de novo,
Esse livro aqui da Ana Maria Gonçalves, chamado Um Defeito de Cor, é um baita livro, gente. Esse livro aqui é muito maravilhoso. Ele conta a história, né, do Luiz Maim. Ele vai contar um pouquinho, vai passar um pouquinho aqui também, mais de umas 900 páginas, pouco mais de 900 páginas, falando sobre a vida ficcional, né, gente? Da Luísa Maim, Rota dos Malês. A gente vai encontrar um pouco aqui de Luiz Gama também, então fica a dica aqui desse livro maravilhoso. Ele, como escravo, com 10 anos de idade. Então, até os 17, ele fica escravo, né? Ele vira escravizado em São Paulo já. Aí logo ele tem um conhecimento de letras, com a ajuda de um amigo dele, doutor, ele passa a escrever, passa a ler, foge de onde ele estava. Pouco se tem conhecimento, porque, como eu disse no começo, através das cartas que ele escrevia, a gente passa a conhecer um pouco da história dele, nesse começo da história dele. Então ele foge dali, ele vira, no determinado da vida dele, ele vira um soldado. De soldado ele pula já para um escrevente da Secretaria da Polícia, e dali ele começa a advogar sobre a questão dos escravos, né? Ele se torna esse precursor do movimento abolicionista dentro do país, junto com Rui Barbosa, inclusive. Agindo ali dentro da imprensa, ele começa a escrever poesias também, ele age dentro da literatura com uma poesia muito crítica, satírica, a respeito do que acontece dentro do país. Aqui na página 53, o autor desse livro faz meio que uma síntese do que significa a poesia de Luiz Gama, né? Ele coloca aqui, ó, enquanto Castro Alves critica as regras do jogo que permitiam que houvesse escravos, Luiz Gama vai além e critica o próprio jogo, o falso humanitarismo do que defendia a abolição, porque a escravidão deixara de ser economicamente interessante. Isso também vai de encontro do que, né, a gente viu também em Joaquim Nabuco. Então, ele vai colocando isso dentro das suas críticas, das suas poesias, aliás, dentro do jornal, da imprensa que ele fazia. É conhecido também de uma grande frase dele, que eu anotei na página 35, que é muito conhecida, em que é aquela coisa, né, gente? Quando o senhor mata o escravo, ok, mas quando o escravo mata o senhor? Então é uma grande frase conhecida que ele coloca aqui: escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Então, para isso que ele queria advogar. Ele fala que as leis, aqui tem um anexo aqui de uma carta no finalzinho do livro, que ele fala que as leis aqui do Brasil, né, de um certo modo eram brandas. E de certo modo, por ser brandas, permitia que houvesse corrupção dentro da legislatura aqui do país, dentro do judiciário. Então a corrupção corria, certo? De certa maneira, ainda corre, né? Se a gente for parar para pensar. Então essa era uma das grandes críticas do próprio Luiz Gama. Então, gente, há um trecho aqui que eu acho, assim, espetacular. Porque, como eu já disse, né, ele começa a trabalhar em prol dos escravos como advogado, aliás, né? Ele liberta mais de 500 escravos no Brasil. Então, há um trecho aqui que em 1880 é dito que ele já estava com diagnóstico de diabetes. E aí o que ele vai comentar é o seguinte: vai sair uma nota de 4 escravos que mataram o seu senhor e por isso eles foram assassinados também. E aqui ele vai comentar sobre a parte, de novo, da questão do quando o escravo mata o seu senhor, né? Ele vai escrever uma longa nota, eu separei alguns trechinhos aqui. Ele tem uma parte que ele comenta, ó, assim, o crime e a virtude ganham a mesma proporção. Assim, o escravo que mata o senhor cumpre uma prescrição inevitável de direito natural. E o povo indigno, que assassina heróis, jamais se confundirão. Ele coloca esses escravos como 4 apóstolos do dever. Mais para frente ele continua. Sim, bilhões de homens livres
nascidos como feras ou como anjos nas fúlgidas areias da África, roubados, escravizados, azorragados, mutilados, arrastados nesse país clássico da Sagrada Liberdade. Tá vendo que é um pouquinho de ironia? Assassinados impunemente, sem direitos, sem família, sem pátria, sem religião, vendidos como os bestas, espoliados em seu trabalho, transformados em máquinas, condenados à luta de todas as horas, de todos os dias, de todos os momentos, em proveito de especuladores cínicos, de ladrões impúdicos, de salteadores sem nome. Sofreram e sofrem, em face de uma sociedade opulenta, do mais sábio dos monarcas, à luz divina da santa religião católica apostólica romana, diante do mais generoso e do mais interessado dos povos. Então ele vai comentar um pouquinho, né, de como isso tudo acontece por debaixo dos imperadores, por mais que tenham boas intenções, e principalmente debaixo da igreja, porque tem uma parte que ele comenta aqui também que a igreja tinha escravos. Por isso que a igreja não levantava a voz perante a esse sistema. Mais para frente ele comenta de novo. São metidos no cárcere, no caso, os 4, né? E aí a virtude exaspera-se, a piedade contrai-se, a liberdade confrange-se, a indignação referve, o patriotismo arma-se, no caso a revolta daqueles que mataram, né, os 4. 300 cidadãos congregam-se, ajuntam-se, marcham direitos ao cárcere. E aí, é preciso que o mundo inteiro aplauda. A faca, a pau, a enxada, a machado matam valentemente a 4 homens, menos ainda a 4 negros, ou ainda menos a 4 escravos manietados numa prisão. Então, ele coloca ali como balança a morte desses 4 escravos, mas em consequência disso colocam como o linchamento que esses 4 escravos tiveram dentro do cárcere como algo também tão horrível quanto, né? Aí ele coloca, o escravo foi amarrado. Aliás, depois tem um que era de um escravo que matou também o seu dono aqui nas regiões da região de Campinas. Ele coloca em seguida, o escravo foi amarrado, foi despido, foi conduzido ao seio do cafezal, entre o bando mudo, escuro, taciturno dos aterrados parceiros, um Cristo negro que iria se sacrificar pelos irmãos de todas as cores. Nesse caso é um escravo que ele foge diversas vezes da fazenda do senhor dele, e toda vez que ele é pego, ele é castigado. E aí dessa última vez ele é levado à morte. Fizeram-no deitar e cortaram-no a chicote por todas as partes do corpo. O negro transformou-se em Lázaro. O que era preto se tornou vermelho. Envolveram-no em trampos, irrigaram-no de querosene e deitaram-lhe fogo. Auto de fé agrário. Então, nessa última vez que ele fugiu, comenta aqui que ele foi levado à morte, né, praticamente. Aí o que aconteceu? Esse escravo nunca levantou a mão para o senhor, ele só apenas fugia. Aí o que o dono fez? Além de tacar fogo, aconteceu. Isso tudo consta de um processo formal. Está arquivado em cartório, enquanto o alto senhor, rico, livre, poderoso, respeitado, entre sinceras homenagens, passeia ufano por entre seus iguais. Lá embaixo ele comenta, esses 4 negros espiaçados pelo povo por uma aluvião de abutres não eram 4 homens, eram 4 ideias, 4 luzes, 4 astros. Em uma convulsão sidérea desfizeram-se, pulverizaram-se, formaram-se em uma nebulosa. Então aqui ele vai comentar sobre aquela frase lá que ele comenta, né? Em que muita gente fala que às vezes confundem o ódio do opressor com aquele ódio do oprimido. E muitas das vezes, muitos escravos, se você for colocar na balança, quantos escravos morreram? Quantos senhores de escravos morreram? Quem sofreu mais indignação? Né? Então aqui ele comenta, né, que o Luiz Gama destacou-se pela bandeira abolicionista e articular-se no jogo político-social que se institui no Império e na província paulista, em particular, transformou-se na figura central da luta contra a escravidão. Então, gente, esse livrinho aqui, ele comenta um pouquinho dos pontos mais assim importantes da vida de Luiz Gama. Tem muito mais coisas para se ler, tem muito mais material pela internet afora, artigo,
teses, pesquisas sobre Luiz Gama que vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado e vale a pena ser passado adiante. Fica a dica aqui desses 2 livros interessantes, né? Que vale a pena ser lido para conhecimento da história do Brasil, para nosso próprio conhecimento acima de tudo. Se você gostou do canal, curta, se inscreva, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.